Cara, você quer saber como esconder a sua casa das outras pessoas para você viver uma vida mais tranquila? Bem, exatamente isso que eu vou explicar nesse vídeo. Meu nome é Cássio. E cara, a primeira coisa que você tem que pensar é que quanto mais calma eu tiver para construir minha casa, melhor. Porque hoje em dia a gente está associando construir uma casa como, não, nossa casa tem que chamar atenção, tem que ter Ferrari fora, porta gigante e ser o mais chamativa possível. Só que isso causa um grande problema, porque, cara, imagina que você tá passando por necessidade e você tá do lado de uma casa dessa e a porta tá aberta. Você pode passar reto, mas se você estiver passando fome, você com certeza vai achar, não, cara, essa casa tem comida o suficiente para eu pegar, me alimentar e e não deixar a outra pessoa, tipo, ah, não, eu tô passando fome, a outra pessoa. Você sabe que aquela casa tem condição o suficiente. Então, para você evitar isso, você deve começar a reparar em características de uma casa que não chame tanta atenção. Uma casa com frente pequena, com tinta parecendo que vai já rebocar, vai começar a aparecer cimento, o carro todo sujo. Se você começar a reparar nessas casas, você vê que, pô, essas casas passam muito despercebido e, sei lá, você vê uma pessoa saindo daquela casa, você já olha estranho, porque aquela casa não parece ser um lugar onde a pessoa mora. E isso é o melhor lugar para você esconder comida, para você ter um armazenamento. E é isso que você começa a reparar a partir de agora. Principalmente quando for em uma viagem ou você for visitar o interior. Porque, cara, eu não sei o que aconteceu no interior, que tem muitas casas que parecem abandonadas, que não chamam atenção. E você, pô, é óbvio que talvez não tenha pessoa naquela casa, mas você pode provar pra mim que não existe pessoa, que tipo, aquela pessoa deix quis deixar a casa assim, e você tira foto dessas casas, o mapeamento dessas casas para você lembrar o que é que carambas não chamou a atenção, o que passou despercebido naquele momento, anotou tudo isso em um caderno, agora parte para procurar um predeiro que consiga fazer uma casa desse tipo. Para você não ir naquele famoso confia no predeiro que ele faz, o resto, você pode pedir ele para indicar clientes. Tem que dar aquele jeitinho no predeiro, mas você consegue. O predeiro indicando certos clientes, você já vai lá ver como é a frente da casa deles, ver se as mesmas características que você anotou você consegue replicar na sua casa, já que o predeiro é o mesmo. E beleza, você vê como o pedreiro fez, escolhe a melhor casa que ele mostrou e pede para ele construir. E cara, se você acha que não, pô, uma casa com frente pequena significa que a casa vai ser pequena, eu também pensava exatamente assim como você. Tipo, não, cara, se uma casa é pequena por fora, ela também vai ser pequena por dentro. Mas teve um dia que eu tava no meu trabalho e eu fui fazer uma entrega. Tipo, eu cheguei na casa, à frente daquela casa, tinha no máximo 4 cerâmicas. E parecia que cabia no máximo 2 quartos. E uma sala que parecia sala de apartamento, não cabia nada. E quando eu entrei nessa casa, cara, a sala de estar cabia 3 sofás, sem zoeira nenhuma, 2 estantes e uma TV. E não só isso, a casa tinha 5 quartos e a área era gigante. Então, se você encontrar um pedreiro certo, você não vai passar perrengue. Você simplesmente só precisa dizer ao pedreiro: gaste o mínimo possível na frente na frente quando for fazer a casa. E, pô, você também deve fazer a sua parte, já que vai demorar para você comprar uma casa. Não espero que não muito, mas já que a casa vai ser cara ou em um valor que vai ser grande, você tem que fazer um trabalho como você quer a sua casa. As partes que vai ser para você realmente, eu quero uma casa assim e ela vai e eu quero
viver desse jeito. Você tem que pensar nisso por conta própria. Agora, indo pra parte de tipo, cara, beleza, a casa tá do jeito que eu quero, a frente não chama tanta atenção, dá pra ter 5 quartos. Como é que eu ajo dentro dessa casa? Bem, você vai agir do mesmo jeito que você percebeu nas outras casas, que a parede sempre parecia estar suja ou estava com pouca tinta. Sempre deixar naquele aspecto de abandonado, não tem ninguém lá. Beleza, você vai começar a deixar nesse aspecto, sujar propositalmente casa, a parte visível. Não tão desarrumado, mas como se morasse uma pessoa que só fica ali para dormir. Então, você segue assim e toda vez que você for sair, você tem que ser o mais silencioso possível. Porque pensa só, você faz maior barulho, mesmo que a casa esteja sempre suja. Vai causar problema. Então, você tá ali para ser um cara que só tá olhando a casa. Então você vai entrar com silêncio, você vai fazer suas coisas, mas, cara, eu vou agir como um fantasma e segue assim, extravasar, se sentir mais à vontade, mas somente nesses lugares, porque seu objetivo é não chamar atenção e se proteger o máximo possível. Mas já que você quer tanto uma paz, seria melhor você limitar suas opções, tipo uma chácara ou uma casa muito bem afastada, porque, cara, essa sim é umas casas que você tem privacidade, uma casa que não é colada em uma na outra, você consegue ver que tem uma certa distância entre uma casa e outra, e uma chácara é altamente explicativa. Você consegue fazer, se o seu terreno for grande, você consegue colocar cerca viva e pronto, essa cerca viva já serve como um isolante de som. Se você pesquisar, você vê que, cara, muitos dos sítios que tem hoje em dia não é mais murado, é cerca viva, porque é até melhor em alguns casos, porque serve para não entrar animal e também serve como o, o disfarce natural. Você pode fazer isso, mas entenda que se você for morar em um apartamento vai ser muito complicado. Mas ainda dá para fazer. A única coisa é que você vai ter que ser muito silencioso. Agora, partindo para a parte de segurança, você não deve usar tecnologia tipo a câmera, trava digital, porque é muito fácil você hackear isso ou ou isso ser apagado. Ah, você é teoria da conspiração? Com certeza, cara. Mas é só você pensar. Não tem vários filmes mostrando que isso é facilmente hackeável? Então por que carambas eu vou acreditar que eu estou seguro com a câmera que eu comprei e nem fui eu que instalei? E o que você deve fazer nessa situação é você começar a fazer aulas de marcenaria ou pesquisar marcenaria no YouTube. E você aprendeu o básico de marcenaria. E você pegar pedaços de madeira, amarrar a lata e ver se isso faz som. Beleza, fez som, aquele som que, tipo, você tá no seu quarto e já dá pra ouvir que alguém entrou aonde você colocou essa coisa, essa armadilha. Beleza, você pega essa suposta armadilha e já vai colocando nas possíveis entradas da sua casa. E você testa. Ah, se eu colocar em um lugar que só eu sei, ele vai fazer som toda vez que eu entrar na casa? Provavelmente sim. Então, se eu deixar a amostra, a pessoa já vai fazer um som completamente diferente. Então, eu já vou começar a ficar preocupado. Ué, aquele sentimento de alerta, tipo, ah, cara, eu tenho que ouvir esse som, senão já era. E você pode fazer cada vez mais um sistema que você entende o que é que você está fazendo e quer desenvolver algo para mostrar que tem pessoas vindo. Use sua criatividade, latas espalhadas pelo canto, ser
ser o mais dependente possível de si mesmo. O que que você sabe fazer pra, tipo, mostrar que tem pessoas entrando na sua casa ou pessoas que estão interessadas na sua casa? E sobre janelas, tem várias coisas que você pode fazer. Comprar um tipo de cobertura que deixa a janela preta, ou realmente quebrar a janela, parecer que ela tá toda acabada e tentar procurar alguém que saiba fazer uma parte por fora, parecendo que a janela ainda continua quebrada, mas você tem que se virar, porque, cara, não tem como eu te auxiliar 100%. Se eu não me engano, tem um vídeo que sabe que ensina a fazer isso, mas eu esqueci qual é o vídeo. Então, você tem que pensar, cara, qual seria o melhor sistema de segurança que eu poderia fazer na minha casa? Vou aprender habilidades de marcenaria, coisas que dá para fazer um sistema de segurança sem se depender da tecnologia. Mas tem mais um problema, que é a família. Como é que eu vou fazer pra, tipo, olha, eu tô com meu tio e ele é um pouco barulhento. O que é que eu vou fazer? Cara, você pode botar medo no seu tio, não, a gente vai pro Vasco se você ligar a caixa de som, mas simplesmente dizer, cara, os vizinhos são complicados. Se tu ligar a caixinha de som, a gente vai ter sérios problemas. E eu não quero ter sérios problemas. Fazer isso, fazer tipo, vai dar ruim pra nós dois se você ligar, se você fazer muito barulho. Ou, cara, essa é minha forma de viver minha vida. Se tu quer viver de uma forma barulhenta, chamativa, vaza daqui. Eu sei que você é minha família, mas você tem que escolher as pessoas que vão morar com você. Mesmo que isso seja pesado, cara. Não dá pra conviver com todo mundo. Por isso que você tem que se lembrar que, cara, quanto mais calma eu tiver para escolher as pessoas que vão ficar na minha casa, melhor. Quanto mais eu testar elas, se elas conseguem fazer menos barulho, melhor. Eu não tô dizendo para você ser maluco, mas eu tô dizendo pra, tipo, cara, tio, se você vivesse comigo, você seria silencioso comigo? Ou seguiria as regras que eu coloquei? Porque é aquilo. Eu construí a casa, o dinheiro é meu, foi tudo eu que fiz. Então, o cara, o cara que tá na sua casa tem que seguir pelo menos o que você tá pedindo. Então, é o mínimo, pelo menos na minha opinião. Então, você segue assim, com o maior cuidado possível para você não, sei lá, levar uma mulher que, que é muito chamativa. Não, você vai tentar procurar mulheres simples, de preferência ter a casa, aí depois você fazer todo um jogo pra ver se a mulher aceitaria viver na sua casa simples com ela assim. Você, não, no primeiro encontro, levar o carro todo sujo, visivelmente, mas você acolher ela bem, tá ligado? Levar pra um lugar maneiro e ver, ela não ligou pelo fato do carro estar todo acabado por fora, beleza. Já é uma mulher que, tipo, compensa levar para um segundo encontro e ver se, tipo, ela gostaria de ser simples. Mas sempre com calma. E já falando sobre isso de, tipo, o que é que eu devo fazer com os veículos, você vai deixar no mesmo estado da sua casa, aparentemente acabado, no final das coisas, mas por dentro normal. Só que vai ter uma diferença. Se você tiver dinheiro, tiver o espaço em uma chácara ou em algum lugar, ou na sua casa, tentar ao máximo fazer o lugar que você vai estacionar a sua, o seu carro, os seus veículos, oposto ou afastado da frente da sua casa. Porque é aquilo. Imagina que você sai com uma BMW na frente da tua casa. Aquela pessoa que reparar vai saber, cara, esse cara tem uma BMW na frente da casa dele. Então já fica marcado porque o carro é uma coisa que já tá
bem valorizada, já tá em um preço que não é muito barato você ter um carro. Imagina um carro muito chamativo. Então você vai, se possível, montar uma forma de, cara, o carro sai do lado oposto. Não tem como alguém pensar que aquele carro é meu. E mesmo que, beleza, o carro tá em um lugar oposto, eu sempre vou sujar ele. Eu sempre vou deixar naquele estado que, pô, passa despercebido. Ninguém vai olhar para o meu carro e dizer, nossa, aquele carro é um carro que eu queria ter. Não. É só uma pessoa normal que esqueceu de limpar o carro, jogou areia pro- de propósito e tô indo trabalhar ou tô indo em um lugar que eu quero. Sempre fazendo desse jeito. E além disso, você deve usar modelos de carro que são muito comuns na sua cidade. Eu não entendo muito de carro, mas eu fiz uma pesquisa aqui no Google. Ele disse que os modelos de carros mais comuns no Brasil são o Chevrolet Polo e o Chevrolet Onix. Tudo bem, você pode ter o carro que você quiser, mas você tem que deixar do jeito que está acabado. E mesmo assim, possa ser que chame a atenção. E cara, você está fazendo isso não pra, eu quero me mostrar. Você tá só fazendo isso para se movimentar. O veículo é só um meio de se movimentar. Então, se você é um sobrevivencialista, se você quer uma vida mais tranquila, não tem para que você comprar o mais caro, sendo que um carro comum já faz o que você quer, o que ele era para fazer. Então, é isso que eu faria. Fazendo um passo a passo, eu olharia as casas que não chamam atenção, mas o que exatamente não chama atenção nessas casas? Eu anoto em um caderno, vejo quais eu aceito ter na minha casa, já que eu tenho que gostar de morar na minha casa, não pode ser simplesmente para parecer um lugar que não chama atenção. Eu tenho que ter um quarto do jeito que eu goste. E você vai lá, faz a lista, encontra um pedreiro que pô, consegue fazer isso, e você tá lá com a casa construída, você começa a agir igual um fantasma. Não tem ninguém naquela casa e toda vez que você sai, você parece o mais comum possível e o mais silencioso possível. Você tá sempre de boa, tá sempre parecendo que tá vivendo um momento o mais comum possível. E você vai repassar isso para sua família ou para quem mora com você. Você vai tentar ao máximo pedir para ela seguir do jeito, daquele jeito que você repete e diz para ela fazer. E você comprou sua bicicleta ou seu carro, você vai deixar no mesmo estado da sua casa, sujo, aparentemente só na frente, descer sujo, pronto. Eu posso andar de boa, mas eu sempre tenho que deixar no estado mais comum possível, parecendo que tá nas últimas. Então é isso, galera. Um forte abraço e fique com Deus.